Então começa as incisões. Eu seguia, fui aluno do Pitangui, seguia aquela marcação do Pitangui, entrando pela região temporal e tal. Fiz durante muitos anos essa cirurgia. Porém, ela sempre eleva o pé do cabelo, sempre. Mais ou menos sempre. Às vezes, quando a paciente tem aquela costeleta aqui embaixo, é até bom levantar um pouco o pé do cabelo, você diminui a área de costeleta, mas de maneira geral não. Então hoje, a maioria dos casos, eu prefiro fazer uma incisão que vai acompanhando o pé do cabelo. Esse caso aqui é um caso obviamente secundário, que eu trouxe porque ela tem essa área de alopécia aqui, que você com a cirurgia você consegue, você abaixa esse ponto para cá, e você diminui, leva a costeleta mais para diminuir essa área de alopécia, claro, de orifício secundário. Algumas vezes a gente faz uma redução de lobo de orelha, alguém estava falando aqui, conversando sobre o lobo de orelha, a orelha cresce sem parar. Orelha e parte cartilosa do nariz, cartilaginosa, vai crescer sempre, a orelha vai crescer e o lobo vai pendurar. Com aqueles brincos acabam pendurando. Então, essa redução do lobo de orelha, eu gosto muito dessa incisão simples, uma incisãozinha em V, e você consegue resolver. E o detalhe é que eu gosto dessa incisão, não é retrotragal, é na crista do tragus, porque eu acho que ela evidencia menos. E ótimos cirurgiões preferem fazer a incisão por aqui, que também não é ruim, mas, na minha opinião, eu pelo menos vejo nas pessoas na rua incisões aqui que eu observo. Claro, eu também tenho um olhar mais direcionado. Aí vocês vão ver que não tem. Exige alguns detalhes técnicos que nós vamos conversar. Então, as incisões podem entrar também pela região temporal, principalmente quando você quer aumentar o pé do cabelo. Agora, quando você faz essa incisão na crista do tragus, você tem que fazer uma ressecção de gordura para deixar o tragus bem evidente. E o mais importante de todos, você tem que deixar a pele que vai... Por quê? Pega aí no trago de vocês. Não tem celular subcutâneo. É praticamente um pouquinho de derme, um pouquinho de epiderme, cobrindo direto o trago. Não tem celular subcutâneo. Então você tem que deixar isso. Você tem que tirar todo o celular subcutâneo da área que vai cobrir o trago. O resto não. Hoje eu nem já faço mais com a tesoura. Hoje, ao cortar, você já assistiu várias faces, eu já vou decorticando e praticamente o que acaba ficando em cima do trago é praticamente um enxerto, porque eu decortico, deixo um pouquinho de derme e epiderme que você consegue então manter. Eu uso esse ponto de ancoragem aqui, porque você leva a pele lá para dentro e você consegue evitar que se junte muito exudato e tecido cicatricial, que pode acabar atrapalhando a visualização do tragus. Dessa forma, você vê, a cicatriz está vindo aqui, aqui. Você mal percebe, a cicatriz está vindo aqui, está aqui na crista do tragus. Aqui você vê um pouquinho. Então, você realmente deixa uma orelha com aspecto imperceptível. Um outro caso também mostrando, você não vê nenhum sinal da cicatriz. E nos homens é diferente, né? Nos homens você tem o cabelo geralmente é mais curto, é muito mais difícil de você escolher. Esse aí vocês conhecem, Cláudio Caldor de Castro, meu querido amigo, hoje não está bem. O Daniel Baker, com quem eu aprendi muito, inclusive em incisões reduzidas, a linha de marcação do tratamento de SMAS, aprendi com o Daniel Baker. Também tive, infelizmente, o Sherrell Aston, encontrei com ele no Congresso Brasileiro, e diz que o Daniel Baker está meio fora da área já não está recluso. Mas essa incisão que eu não uso mais, dá muito trabalho, mas eu aprendi com ele, usei muito a incisão reduzida, e que ele usou, mas eu não vejo hoje grande vantagem nessa situação. Mas tinha, você vê que no início ficava um pregueadinho aqui,
mas 2 meses depois, 1 mês depois, com 30 dias, já vai desaparecendo e esse pregado some. Então esse não é um problema. O problema é que dá mais trabalho e no final não vejo grande vantagem. Então eu tenho feito pouco. No homem, é aquele caso que eu mostrei, você tem que, não tem outro jeito, o cabelo é curto, você tem que fazer na linha de plantação e esse zigue-zague é uma chatice para suturar. Mas no homem tem que fazer. Na mulher nem precisa, porque você faz dentro do cabelo, você consegue. Mas no homem, esse zigue-zague, você consegue, olha aí. Você não vê nenhuma cicatriz perceptível. No homem você tem que fazer isso, porque a cicatriz ficará, o cabelo nunca vai esconder. Nos homens, o homem é tudo diferente. A pele do homem, a da mulher, vamos considerar que seja dessa, a do homem é dessa. A pele não se adapta às estruturas profundas, é muito mais complexo. Tudo o que você pensa em fazer no tratamento profundo na face, no homem faça 2 vezes mais, porque vai parecer 2 vezes menos. Então é difícil. E eu fazia grandes descolamentos e tal, e eu comecei a usar, há uns 15, 20 anos atrás, esses pontos capitonados na linha, porque a pele não acomodava, você terminava, ficava aquele meio assim, meio solto. Então eu usei esses pontos capitonados, que eu tinha um medo danado, punha esses algodões aí para não marcar e tal. Aí veio o maluco do André Oswaldi, eu ficava brigando com ele nos congressos. Falei, cara, vai marcar esse troço, aí não marca, e não marca. Então hoje eu uso direto, há uns 10 anos, o ponto de André. Acabou o hematoma, porque, claro, hematoma não acontece com todo mundo. O paciente teve um pico hipertensivo, fez alguma coisa, deu uma pancada, vai ter hematoma. Com isso aí não tem espaço, não com isso, com o que eu vou mostrar, não tem espaço para o hematoma, então não tem hematoma. Realmente acabou. Então, no homem, a incisão tem que ser diferente, senão você leva cabelo para o tragos. Então, você tem que fazer uma incisão mais ou menos do estilo que fazem para as mulheres, aí para a hipótese, você veja, com esses cuidados, você não vê nenhuma cicatriz, e no homem não pode aparecer. Então, no homem, eu faço essa cicatriz quebrada, porque senão você não vai ter evidência dela. E você tem que entregar o resultado assim. Aí vem hoje os pontos do André. Então, hoje eu faço esse chuleio em toda a área descolada. Aqui, no dia seguinte, quando tirou os pontos, e um dia depois você já não vê mais nada disso. Eu tenho foto dela. Outra coisa, o paciente chega assim no consultório, ela está face. Aí você olha para ela e fala, tá aí os olhos. Você não notou que você tem apitose palpebral, não? O que eu tenho? Mas vai notar no pós-operatório. E vai ser a sua cirurgia que fez aquilo. Se você não tem foto, você está frito. Então tem que mostrar e falar, você quer que eu corrija? Ah, mas tem. Porque depois, ela não nota antes, mas vai notar depois. Então você tem que ver, e quase sempre é assimétrica, a apitose palpebral, e você tem que dar alternativa de consertar essa história. E aí tem sempre os caras chatos que ficam lá empurrando você, e na UERJ tem essa vantagem, tem um monte de gente para te empurrar. Esse aí foi Henrique Sintra, que começou com essa história do corrugador, vamos tirar o corrugador. O que eu faço sempre na UERJ, quando tem qualquer coisa nova, como foi com o Glúteo, com o Fernando, vão fazer um trabalho. Então esse trabalho foi feito e foi publicado sobre o tratamento do corrugador. O grande problema são as inervações. Aqui tem o infraorbitário, tem o supraorbitário, e você vai ter que evitar a lesão nesses nervos. Então você tem que tratar o corrugador tentando evitar essas lesões. Então, aqui você tem o objetivo principal é cortar um segmento desse músculo para fazer a cirurgia. Ali o músculo sendo cortado, e você consegue resultados assim. Só que isso tem uns 15, 20 anos que a gente publicou, e veio o Botox. Então hoje fica difícil de justificar
a não ser essas pacientes de Pedernest que não têm dinheiro para fazer botox. Então, você pode dar a alternativa de um botox permanente. O que eu fiz aqui de errado? Diminuiu lá. Voltou. Então, você pode usar, é um botox permanente, não é uma cirurgia difícil, mas você pode fazer. Aí depois vem o Fausto Viterbo com o negócio do orbicular. Pô, eu olhei aquilo e falei, esse Fausto está maluco. Aí os resultados são consistentes. Então fomos estudar. Tudo que tem essas novidades, eu não invento nada, mas eu estudo e consolido ou não o que aconteceu. Isso aqui é um trabalho da Maria Lídia, que ela publicou. Então, onde está a inervação? Para cá você tem os vasos, que se você pegar aqui um sangramento é importante, mas aqui está o canto do olho, aqui que está a inervação. E toda ela está abaixo do orbicular. Então, se você vai fazer uma miectomia do orbicular, você tem que dar uma descoladinha para preservar e, principalmente, evitar cauterizações, se for possível, porque é aí que você vai... Aqui está tudo amarelinho, está fácil de ver, mas branquinho lá é muito difícil de ver e você pode lesar. Então, tem que ter noção de toda essa inervação. Aqui está o orbicular sendo levantado e os nervos estão aí embaixo. Faço muito. E se você fizer descolando o orbicular e preservando, você não vai ver os nervos, mas você sabe que ele está abaixo do orbicular. Então, se você levantar um pouquinho o orbicular bem junto à face profunda do músculo, você não pega o nervo. Então, você pode fazer. Então, aqui é a área, né, das rugas, né? Ela, quando ria, fazia essa contração. Então, está aqui as fibras do orbicular e faz a ressecção sempre depois de dar uma descoladinha e tira o que sobrou. Então, o pós-operatório, você vê que, mesmo em repouso, a diferença dessa parte daqui, e ela rindo, depois da diferença que você consegue. O botox faz. Mas isso aí, esse é mais fácil de fazer do que o corrugador, e eu acho que vale a pena, se é uma queixa que a paciente valorize, vale a pena você pensar nessa solução, que é uma solução definitiva. Olha em repouso, sem contrair, o quanto de rugas que você consegue resolver com o tratamento orbicular. E essa paciente fez os dois, o corrugador e o orbicular. Então você consegue, você vê ela rindo, não forma, né, nada, é igual ao botox, né? Mas você faz um botox definitivo. Aí aparecem os casos assim. Aqui talvez nem mais, mas isso aqui era um engruvinhado, uma pele dura, esse cara pegou sol a vida inteira, é um português, e a grande queixa dela era essa aí. O que você vai fazer em trem desse? Se você fizer algo muito conservador, não vai adiantar nada. Então, nesse caso, eu fiz isso. Eu fiz uma incisão até aqui e tirei mais ou menos uns 2 centímetros de pele dessa região, porque não havia outra maneira de resolver. E olha aqui como é que fica. Todo aquele engruvinhado acabou e aqui sobrou uma ruga. A cicatriz parece uma ruga das poucas que ele tinha. Então, um closet aqui, para você ter ideia, isso aqui é ruga, isso aqui é ruga, isso aqui é cicatriz. Então, nesses casos, casos de exceção, é factível se fazer esse tipo de cirurgia. A gente falava ali fora que a ritidoplastia não é embelezadora, ela é rejuvenescedora. Então, a bonita fica uma bonita nova, a feia fica uma feia nova. O nariz embeleza. Então, muitas vezes, eu forço um pouco a barra, às vezes nem cobro a rinoplastia, para fazer, porque eu sei que vai valorizar o resultado. Então, você veja, essa paciente, ela tem uns olhos bonitos, mas ela não era bonita.
Eu fiz o lifting e fiz o nariz dela. Então você realmente muda, você embeleza a paciente quando você associa uma rinoplastia nesses casos específicos. Então você consegue realmente melhorar. Ela não vai ficar uma nariguda nova, ela vai ficar uma mulher nova sem ser nariguda. E em alguns casos tem que tirar outra identidade, né? Você faz a rinoplastia, fiz a mentoplastia e a rinoplastia à face. Essa aí tem praticamente tirar outra identidade. Não são casos que você faça toda hora, mas tem. E a mentoplastia é uma cirurgia bem fácil de fazer, tem sua indicação e você melhora muito, embora eu tenha tratado aqui o platismo para conseguir essa angulação, o mento nesse caso ajudou a melhorar esse perfil. Bom, agora vamos aos... Eu odeio a palavra mini lift. Se fosse mini preço e avisado que seria mini resultado, tudo bem, mas ninguém fala em mini preço nem mini resultado. E mini lift vai durar 6 meses. A cirurgia, eu estava comentando com alguém aqui, se vocês têm curiosidade, investiguem, Madame Noel, 1920. Ela fazia esse mini lift, esse trocinho, que agora as pessoas querem dizer que é novo e põe aí na internet que é novo. Tem suas indicações, pouca. Essa aqui é uma prima minha, pouco se cuida, ela hoje joga esse futevôlei aí, pega um sol, arrebentou com a pele dela toda. Mas ela tinha um casamento de não sei quem e não podia fazer algo que demorasse. Então essa aqui, com 1 semana de pós-operatório, com um pouquinho de maquiagem, ela já está apresentável. Então você pode fazer lifts menos agressivos, dependendo do que a paciente quer, sempre avisando que você poderia ter um resultado melhor com uma cirurgia mais profunda. Então você vê, essa é uma outra querida amiga, já fez tudo, cirurgias comigo, e ela tinha um casamento, deixou de o casamento da filha, aí, dali a 1 mês. Aí eu quero mais, eu falei, bom, eu vou fazer um trauma, mas não vai durar. Ah, não, mas eu quero, se eu ficar bem, então aqui está o pré, aqui está o pós com 1 semana, ela ainda está com pontos, agora 5 anos depois acabou o resultado. Você vê no perfil, o pré, o pós, ela ficou esticadinha, bonitinha e tal, mas olha lá, o pescoço aqui, ó, com 5 anos, está igualzinho, está no pré. Então, se a paciente é avisada disso e quer assim mesmo, se você não consegue convencê-la que não é a melhor opção, você pode fazer se os motivos que a paciente quer. Então, o tratamento do submento, eu sempre faço alguma coisa no esmaço. Ou aplicatura nas pacientes muito magrinhas que eu quero preservar volume, mas a imensa maioria eu faço uma esmacectomia maior ou menor, com descolamento maior ou menor, dependendo de cada caso, e sempre essa é a marcação que eu aprendi com o Daniel Baker. O Cláudio e muitos outros faziam uma marcação que vinha aqui assim. Só que essa parte aqui é fixa, não muda nada você mexer aí. O Daniel Baker fez essa marcação mais para baixo, que pega o SMAS na parte que ela é mais móvel e você consegue, então, um resultado muito melhor. A tração do SMAS é sempre para cima e o do platisma vai ser oblíqua para trás. Então, essa é uma paciente que não fez nada disso. Eu dei uma pequena mexidinha no nariz dela, não fez nada. Essa aqui já fez um tratamento mais agressivo, você consegue uns contornos muito mais, olha a flacidez do músculo, fui bastante agressivo no tratamento do platisma e você consegue uns perfis. Essa aqui também é uma paciente com, não mexi no submento, SMAS e platisma, você consegue. E os casos com tratamento do submento. O negócio é o seguinte, é claro, tem casos óbvios que não precisa abrir o submento. E tem casos óbvios que tem que abrir o submento. O problema são os não óbvios. Eu nunca me arrependi de ter aberto um submento.
mas me arrependi muito de não ter aberto o submento, não ter dado o resultado que eu podia dar a essa paciente. Então é o platisma no submento, as bandas platismais, tira-se ou não a gordura subplatismal. Eu não sei se vocês estavam no congresso brasileiro que fizeram a mesa, eu não sei se essa mesa vai prosperar, que é um apresenta uma técnica e outro apresenta a outra. E você tem um júri e tem um juiz para julgar. E eu fui chamado para falar contra a ressecção da glândula submandibular. Você sabia qual o percentual de saliva que a glândula submandibular produz? 75%. Você acha que a parótida é 75% da saliva. Se você tira a glândula, você vai... Quantos vocês viram seus avós almoçarem e jantarem com um copinho d'água dando golinho? Porque não tem mais saliva. Isso sem tirar a glândula. Você tirando a glândula, você vai condenar essa pessoa a não ter saliva quando estiver mais velha. E a questão lá era eu falando contra a ressecção, mostrando alternativas com músculo. Eu podia ter até trazido essa aula aí. E um outro cirurgião de Curitiba mostrando. Agora, primeiro, e aí é interessante porque é para brigar. Então, e aí ele mostra os resultados pobres. E eu falei, porque era para isso. Falei, desculpa, você justificar mexer na glândula para ter um resultado bom, seus resultados não são bons. Eles são meramente razoáveis. E aí tem uma eleição depois. O grande problema é isso aí sair da sala, ir para a imprensa, aí vai ser uma... por isso que eu acho que esse negócio não vai... E acabou que ressecar a glândula perdeu 90% a 10%. Pelo público, eram 200 pessoas na sala. É interessante nesse aspecto, porque você está lá para falar, mas não é para ficar agradando ninguém. Mas por aqui, se você quiser, você pode ir e mexer, aplicar e puxar o músculo para elevar a glândula submandibular. Então, essa tesoura, que é uma Metz-Sambal com ponto de Follmann, que eu apelidei de Abu-Dib, porque a unidade de Abu-Dib que ela facilita muito a abordagem no submento, para você fazer lipectomia, secções de músculo, miectomia. Então, ajuda muito. Pega uma Metz-Sambal de vocês, manda para o cara, faz uma ponta de Follmann, que ela é longa e você ajuda muito essa... Isso aqui, você deve lembrar dela, ela foi reitora da UERJ, já faleceu, minha querida amiga. Então, uma que você mexe em submento, mexe em tudo, para você conseguir uns resultados. Mas essa daqui, com esse pescoço que vocês vão ver de lado, se você não mexer em submento, você não consegue nunca um resultado desse. Então, você vai ter que tirar o pedação do platismo, juntar aqui na linha média, como mostrou, e você tem resultados realmente empolgantes. É impossível ter um resultado desse se você não tirar platisma, não corar o platisma no submento. Um outro paciente também que mexeu no submento, o paciente tinha perdido 40 quilos nessas pós-bariátricas, se você uma flacidez imensa do pescoço. Essa é aquela que eu mostrei os pontos do André. Essa paciente mora em Nova York e eu fiz o submento, tudo. Isso aqui ela está com um mês, ela tinha que voltar com um mês de pós-operatório. Eu falei, você vai estar um pouco inchada aí e tal, porque fiz tudo, submento, etc. E olha aí, com um mês dá para ela viajar. Ela pôs um pouquinho de maquiagem aí para esconder alguma coisa. Mas você não conseguiria ter um resultado desse se você não tivesse uma cirurgia mais agressiva. Essa aqui é um caso interessante. Essa paciente, aqui ela tinha 44 anos, e eu fiz a face com lipo de submento. Ficou com esse resultado empolgante, né? Com 44 anos e tal. Aí ela voltou 8 anos depois, já tinha engordado um pouco. Então esse aqui é o pós daquela face, que eu fiz só lipo, e 8 anos depois. Aí agora eu falei, não dá mais. Ela engordou um pouco e tal, aí eu abri o submento. Então, você vê que aí você consegue... Isso aqui é o pós, aquele pós lá que tinha ficado bom, né?
Olha como é que ficou depois de 8 anos. Aí abriu o subimento, você consegue aquele resultado. Então você vê agora aqui, essa aqui, ela com 44 anos, antes da primeira, e ali ela com 55, 11 anos depois da segunda, ela está muito melhor do que no pré. Então esse aqui é o pré-inicialzão, e ali então você vai, a mesma paciente, a indicação vai mudar de acordo com a idade. Essa aqui foi uma paciente que eu fiz fácil, abri o subimento, e essa aqui, um pós de 2 anos, e ali um pós de 10 anos, que ela foi operar o abdômen. Não queremos fazer mais nada na face. Eu falei, vou te fotografar, posso. Então você vê o seguinte, olha lá, um pré, pós de 2 anos, pós de 10 anos, ela ainda está bem melhor do que no pré. Então, uma cirurgia dessa dá trabalho e tal, mas dura 12, 14 anos para você voltar a ter o resultado. Agora, tudo muda. Essa daqui, a paciente com 41 anos foi fazer uma face. Então, pré e pós, fiz aí, essa aqui eu já fiz subimento desde o início, então ficou um resultado bonito, uma mandíbula bem definida e tal. Aí ela voltou 16 anos depois. Aí eu fiz uma nova cirurgia, basicamente a mesma coisa. Você vê que o resultado foi muito menos gratificante. Daqui para cá, que beleza de cirurgia. Daqui para cá, melhorou, mas não ficou tão bom. E observe que essas ressecções, essas lipoaspirações que a gente faz que fica uma maravilha, paga o preço com o tempo. Olha aqui, aqui você vê que há uma falta um pouco de tecido, que no perfil você avalia bem. Então, outra coisa, não só a técnica vai mudar, de acordo com a idade da paciente, como a reação da paciente à cirurgia não é a mesma. Eu acho, quando o paciente pergunta, eu acho que o ideal é operar antes dos 60. Você tem resultados muito mais empolgantes. Essa daqui, eu operei com 47 anos. 3 anos depois, vê que maravilha que ela estava. E a maravilha que ela estava com 3 anos de pós-operatório, abri subimento, tudo bonitinho. Está ali, né? É a paciente, uma querida paciente. 13 anos depois, ela foi lá querendo fazer outro lift. Então você vê que o pré, e 13 anos depois, já está ainda muito melhor. Agora, 21 anos depois, ela foi fazer a nova face. Melhorou? Melhorou. Mas não é a mesma coisa. Então você vê, 21 anos depois, eu fui fazer aqui, e olha a falta de gordura no subimento. Eu fiz a lipo agressiva, tratamento agressivo e tal. Fica essa maravilha, mas com o tempo você vai ter uma esqueletização. Hoje eu estou muito menos agressivo na lipoaspiração. Eu faço um pouco de lipoaspiração, traço platina, mas não faço aquela que eu fazia antes, que fica maravilhoso, mas mais tarde ela vai pagar um preço. E você vê que vai ficando com 21 anos de pós-operatório, você ainda consegue, mas não tem o mesmo resultado que você teve na primeira. Então era isso, basicamente, essas reflexões, e vamos aí ver as dúvidas que a gente possa conversar.